Que estudar demais faz mal? Faz mal para a fé? Faz mal para a religiosidade ou para religião? Faz mal para a pessoa que acredita, que é devota, que é fiel, que é praticante, seja no catolicismo, seja no protestantismo, no meio evangélico ou outras religiões similares. Tem tanta religião no mundo, tantos grupos. Será que estudar história ou teologia, e aqui eu foco mais na história, será que estudar vai tornar essa pessoa mais cética, mais incrédula e abandonar a sua religião ou a sua fé ou o seu Deus, se a gente pode falar dessa forma? O que vocês acham? Fica a pergunta aqui para vocês: estudar faz bem ou faz mal? Estudar faz bem para a fé, para a religião, para a crença da pessoa ou faz mal? E a minha resposta, uma resposta baseada apenas nas minhas impressões, não tem um estudo científico que eu estou utilizando para responder isso, é o que eu acho, é que depende da pessoa. Talvez a pessoa possa estar predisposta a acreditar mais depois que estuda ou menos. Esse livro aqui, ó, A História do Inferno. Para muitos leitores da Bíblia, a concepção de inferno vem apenas de uma leitura rasa da Bíblia. A maioria dos leitores vão pensar que o inferno sempre existiu com aquela concepção registrada na Bíblia, com aquela ideia que foi fortemente divulgada depois da Idade Média, depois de um certo tempo da história. Mas nem isso, talvez, a maioria dos evangélicos, leitores, eu estou falando leitores leigos, eu não estou falando de teólogos, vão saber. O que é que eles vão saber? Eles vão saber que o inferno é um lugar de sofrimento, de punição, e ainda há uma divisão, né, dentro do pensamento cristão, evangélico principalmente. Não sei se é compartilhado pelo catolicismo, eu não conheço muito da teologia católica a fundo, mas esse inferno ainda é uma espécie de lugar que vai ser lançado em outro lugar, baseado nas palavras de Jesus ou em alguma coisa do Apocalipse. É o lago de fogo. Só que é interessante que quando a gente vai estudar a história, a gente vai estudar como os povos, antes dos povos bíblicos, antes dos escritos bíblicos, enxergavam o inferno, até mesmo os hebreus. E a gente vai se surpreender que cada povo tinha, sim, uma definição, uma crença ou um tipo de ideia de inferno depois. Alguns termos que são utilizados também são termos que foram adotados pela teologia cristã. Termos como segunda morte, como lugar de tormento, como fogo, como enxofre, né? Lugar terrível. Mas quando a gente conhece as concepções, vai perceber que o conceito de inferno, elaborado pela teologia, que a maioria dos evangélicos acreditam, que é um lugar de sofrimento pré-definido já e que sempre foi assim. Mas nem sempre se acreditou assim. E a Bíblia, ela não traz uma revelação clara sobre o que é o inferno. Não existe uma revelação clara de como os mortos vivem, ou onde os mortos habitam, né? Como os mortos vivem. Bem, segundo as palavras de Jesus, os mortos estão vivos, de certa forma, porque eles passam de um estado, esse estado físico aqui, para um outro. E as concepções do passado, existem níveis de inferno, existem diferentes versões de inferno, e existem infernos, por que plural? Porque são concepções de inferno de cada povo, né? Existem infernos que até níveis diferentes de lugares, que está dividido em níveis diferentes. E quanto mais profundo que o inferno está no centro da Terra, ou seja, quanto mais desce, mais ruim fica esse setor do inferno. Como se o primeiro andar aqui fosse para uma galera mais ou menos, o segundo andar aqui fosse para um outro nível de galera, e quanto mais desce nesses níveis de inferno, mais ruim é aquele lugar, mais ele parece ser um lugar de punição. E eu pergunto para vocês, esse conhecimento a respeito desses temas que é tão discutido hoje rasamente, produz na pessoa que está acostumado com uma leitura superficial das coisas a acreditar no que o padre, o pastor ou alguém diz para ela com uma convicção, de dar gosto de ver a convicção das pessoas que falam a respeito disso. Será que se ela começar a estudar, ela vai continuar acreditando da forma que ela acredita ou não? O que vocês acham? Existe no meio evangélico a seguinte expressão, é uma das expressões que você mais vai ouvir se você conversar com um crente, né, com um protestante, com um evangélico, que é a questão da verdade. Ele vai falar de conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará. É uma citação de 1:8:32. O uso dela acabou ficando muito desgastado. Mas a maioria dos evangélicos usam muita expressão verdade. Olha, eu quero que você conheça a verdade. Eu quero. O que eu estou falando para você é o evangelho da verdade. A verdade vai te libertar. Eu não vou fazer juízo de valor sobre essa afirmação, não vou dizer que isso está certo ou errado. Eu vou fazer a seguinte pergunta: até que ponto essa pessoa que está falando da verdade, ela quer conhecer a verdade que ela prega? Até onde ela está disposta a ir para conhecer de fato a verdade? É nesse ponto que eu faço a conexão com o início do vídeo. É nesse ponto que entra o seguinte raciocínio: a letra mata. Eu quero que as pessoas conheçam a verdade, eu vou pregar para elas o evangelho das boas novas baseado nos evangelhos, baseado na Bíblia, mas eu vou pregar um conjunto de coisas superficiais que eu já sei como é que elas funcionam na minha cabeça e que eu acredito, mas eu não vou me aprofundar tanto nelas porque eu tenho medo do que eu posso descobrir. Algumas pessoas vão dizer, não é tão bom a gente cavar fundo demais, ou seja, é mesmo que ela está assumindo que ela tem medo. Ela tem medo de que encontre alguma coisa que fragilize a fé dela. E muitas pessoas param. Elas vão até um certo ponto. Eu até respeito essas pessoas porque eu entendo que elas preferem o sentimento de pertencer a uma igreja, seja católico ou evangélico, e acreditar nisso, porque acreditar nisso produz esperança. A esperança, ela faz com que você acredite que uma vida regrada aqui na Terra produz no além, no pós-morte, um lugar de descanso, um lugar de recompensas. Veja, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor dizendo que isso é certo ou errado, bom ou ruim, mas você pode comentar aí no vídeo abaixo. Até que ponto você está disposto a ir para conhecer a verdade? E o que é a verdade, afinal de contas? Quando Pilatos estava diante de Jesus, ele perguntou: o que é a verdade? Foi para isso que eu nasci, para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Se eu não me engano, Jesus não respondeu a pergunta dele. Parece que quem responde a pergunta dele é o leitor. João 8:32 ele vai dizer que Jesus é a verdade. João 14 ele vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É como se a resposta tivesse sido dada pelo escritor depois, mas o próprio Cristo não respondeu quando Pilatos perguntou o que é a verdade, afinal de contas. Não sei se a pergunta de Pilatos era sincera ou não, mas é uma pergunta honesta. Eu digo que é uma pergunta que deve ser feita. O que é a verdade? Porque nós falamos tanto da verdade, e no meio evangélico a verdade vai ser definida como a própria pessoa de Cristo às vezes. Em alguns outros meios, a verdade vai ser definida como oposição à mentira. Aquilo que não é mentira é a verdade. Mas não necessariamente aquilo que não é mentira é a verdade. Entende? A gente pode até filosofar sobre isso, mas não é o tema do vídeo. A questão é, muitos jovens entram na universidade para estudar história e passam por um processo quase que de uma lavagem cerebral. De forma que não sei se é o conteúdo da história em si, mas a influência dos professores que já passaram por essa lavagem na sua jornada acadêmica e acabaram por abandonar, e mesmo que alguns permaneçam. Por exemplo, tem o Marcelo Andrade, tem um canal até bom aqui no YouTube, eu só não gosto muito do viés católico dele, porque às vezes ele parece fazer uma certa releitura da história, uma espécie de, como é que chama a palavrinha-chave de hoje em dia? Revisionismo histórico, né? Ele tenta sempre passar um pano ali para a Igreja Católica e tal. Isso incomoda um pouquinho, parece, ele é enviesado nessa questão. Mas ele é um devoto, ele é um devoto, vai fazer suas preces, suas procissões e tudo mais. Existem pessoas que são formadas na mesma disciplina, em áreas até mais avançadas, como matemática e tal, mas são pessoas extremamente religiosas, porque, de alguma forma, o que elas aprendeu não parece que não quebrou ali, não parece que não abalou aquela parte dentro dela de crença, de fé, né, de devoção a Deus e a sua religião. Então, muitos jovens entram e acabam abandonando os seus princípios religiosos, aprendidos muitas vezes desde o berço,
porque se encanta também. Então nós temos esses dois polos aqui. Existem aqueles que conseguem filtrar isso, não permitir que aquelas informações ou a influência do professor abale a sua fé, mas também, por outro lado, existem aqueles que se encantam, eles ficam encantados a tal ponto que são seduzidos por um certo ceticismo e começam a se achar os donos da verdade, os donos do conhecimento, e que todas as pessoas que não têm aquele conhecimento, elas são inferiores. Esse é um outro problema que acontece. O fato é que o conhecimento não deve vir nem para abalar a fé de ninguém, nem para torná-la mais fiel, pelo menos não o conhecimento histórico. Embora exista doutrinação, influência de professores, de marxismo e ramos aí de ideologias. Então, gente, no meio gospel, as pessoas têm medo de esfriar com o conhecimento, né? Com o aprofundamento dos estudos, porque a pessoa fica fria, pode ficar incrédula e cair em pecado, como é uma expressão muito comum. Só que as pessoas que não estudam também fazem isso. A ignorância não salva as pessoas de esfriarem na fé. Porque se fosse assim, todos os que estudam eram frios e todos os que não estudam eram fervorosos. E não é assim que acontece. Não é essa a realidade das pessoas. Não é essa a realidade do meio pentecostal. Agora, às vezes parece haver uma espécie de culto à ignorância. Isso sim, isso parece. E talvez a ignorância seja benéfica para algumas pessoas, mais do que para outras. Talvez a ignorância seja benéfica até para alguns líderes, mais do que para outros. No final das contas, você tem que tomar uma decisão. E cabe a você avançar nos estudos, e eu espero que, de qualquer forma, que você aprender, lhe faça bem. Eu amo quando eu descubro uma coisa nova, principalmente do passado, que eu consigo fazer alguma ligação com o presente, que me faça compreender um pouco mais do que nós somos hoje, de porquê ou como nós chegamos a esse estado em que nós estamos aqui, no Brasil e no mundo. Então comenta aqui embaixo o que é que você acha desse assunto. Se esse tema te interessa, a gente pode aprofundar mais no outro vídeo, falando um pouco mais sobre essas questões. Tá, beleza, pessoal? Então se inscreve aqui embaixo, deixa o like e até o próximo.